A peste suína africana persiste nos rebanhos da China. O país tem dificuldades para controlar a doença. Segundo a Agência Brasil, este ano foram identificados 11 surtos e, o que é pior, com novas variantes do vírus também presentes. A doença, detectada em 2018, dizimou mais de 40% do rebanho suíno. A China tenta agora, com novos e modernos modelos de produção, reconstituir o contingente reduzido. Assim, com essa falta de controle, aumenta a expectativa de que a China seguirá dependendo do mercado externo para abastecer seus estoques de carne suína e bovina. Afinal de contas, o chinês aprendeu a comer carne bovina. A expectativa pode ser a causa da valorização ontem das ações na Bolsa aqui do Brasil de frigoríficos brasileiros exportadores. Nós vamos conversar sobre esses assuntos com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Luiz Rua. A BPA reúne as cadeias produtivas do frango, das aves, ovos e também dos suínos. Muito boa noite, obrigado pela sua entrevista aqui ao Mais Pecuária do Canal do Boi. E eu gostaria que o senhor dissesse como é que está hoje, que informações a associação tem da atual situação sanitária do rebanho suíno da China. Boa noite, Jorge. Boa noite aos amigos e amigas do Canal do Boi. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Olha, a informação na China, nem sempre a gente consegue o máximo de transparência, mas eu acho que é importante, antes de a gente falar especificamente da situação atual, dizer que nesse ano, Jorge, no acumulado do ano, de janeiro até maio, a China importou 10% a mais do que importou no ano passado, de janeiro a maio. E se a gente olhar para os volumes exportados pelo Brasil, nesse ano de 2021, daí sim de janeiro até junho, nós exportamos já muito próximo das 300 mil toneladas, o que é um acréscimo de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa, então, que a China continua comprando do Brasil, continua comprando também de outros países. A Espanha é o principal fornecedor atualmente lá para a China, e de forma que a gente vê no segundo semestre a China também comprando. A gente sabe da dificuldade em recomposição de rebanho. O próprio Ministério da Agricultura da China deu uma declaração recentemente mencionando da dificuldade em controlar a doença. Nesse ano já foram 11 focos, agora mais recentemente na província de Sichuan. Também há aí essas chuvas torrenciais que podem levar a um aumento dos casos de peste suína africana lá na China. Então, a gente vê que esse ano de 2021, muito possivelmente o ano de 2022, a gente vai ter bons volumes ainda exportados lá para a China. Hoje a China produz aí em torno de 40 milhões de toneladas e compra do mundo, deve comprar nesse ano de 2021 algo em torno de 5 milhões. O Brasil deve ter uma participação aí de 10 a 15% do volume total comprado pela China nesse ano de 2021. Luiz, nós estamos aqui com o comentarista do Canal do Boi, o João Pedro Cuti Dias, que vai te fazer uma pergunta também. João. Boa tarde, Luiz. Parabéns primeiro pela BPA, pelo trabalho que estão fazendo na Coreia, de divulgação das carnes brasileiras. Isso faz uma falta muito grande em todo mundo. Se você for na Europa lá, você encontra bandeirinha da Austrália, não vê bandeirinha do Brasil nos balcões do supermercado. Mas vamos lá. A preocupação que eu tenho, hoje a China é o grande comprador de produtos alimentícios brasileiros, disparado de qualquer outro país. Quando o setor depende de um grande comprador, eu lembro que há 10, 12 anos atrás, o papel da China era feito pela Rússia. A Rússia detinha 40% das exportações do Brasil. Aí o governo russo fez um trabalho sério lá de autossuficiência. Hoje a Rússia está exportando, está vendo hoje que exportando carne suína para o Vietnã. A minha preocupação é essa. Isso aconteceu em laticínios. Se você olhar 15 anos atrás, a China houve um grande aumento de consumo de lácteos e a China entrou no mercado comprando leite em pó. Chegou a $5 mil a tonelada de leite em pó. 5, 6 anos depois, a China ficou autossuficiente. Aí derrubou o preço para $3 mil. Então, a minha preocupação é essa. Como é que vocês veem essa dependência cada vez maior do mercado chinês? Olha, acho que isso é comum a todos os países exportadores. Se a gente vê a Espanha, por exemplo, 70% do que a Espanha está exportando hoje é para
para a China, outros países exportadores também têm um percentual alto de volume enviado para a China, como é o caso dos Estados Unidos, do próprio Canadá, mas nós vemos com parcimônia, com calma, com tranquilidade, até porque hoje, João, a gente exporta para 95 países, e como você bem lembrou, nós temos feito ações de promoção comercial em vários desses países. Fizemos na Coreia do Sul uma ação com mais de 360 banners em estações de metrô. Fizemos agora também uma que foi inaugurada hoje, lá no Japão, próximo da Shibuya, no Mod Mall, que é um dos lugares mais movimentados do mundo. A gente vem tentando, de alguma forma, dar visibilidade sobre a qualidade e a sanidade da nossa carne suína, da nossa carne de aves e também dos ovos. Então, esse é um trabalho que a gente vê, a gente entende também que a China e próprios documentos do governo chinês indicaram que ela deve continuar importando algo em torno de 5%, mesmo depois de quando ela tiver toda a recomposição do seu rebanho, a recomposição da produção de carne, que beirava 55 milhões, João, e caiu para 36 milhões de toneladas no ano passado. Esse ano deve subir algo em torno de 41, 42, 43 milhões de toneladas, e até esse caminho é um caminho longo até chegar nas 55 milhões de toneladas também, e é importante a gente considerar que quando ela chegar nas 55 milhões de toneladas, mais uma quantidade muito grande de chineses vão ter ascendido, né, socialmente, então começam a consumir carne, o consumo aumenta. Então, estima-se aí que no futuro a China vai continuar importando algo em torno de 5% do seu consumo, que deve ficar na casa dos 60 milhões, ou seja, daqui a alguns anos a China deve continuar importando, talvez não a 5 milhões de toneladas esse ano, mas algo em torno de 3 milhões. E para os outros mercados, daí a gente tem feito todo esse trabalho para que a gente possa ter também, né, uma diversidade maior de mercados. O trabalho que tem sido feito de abertura de mercados, no caso de carne suína, pelo Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, aqui em conjunto com a BPA e com as empresas exportadoras, também é algo louvável, e a gente assim consegue ter acesso a mais mercados. Como eu falei, saiu lá de 70 e poucos mercados, que tinha alguns anos, e hoje já temos 95 mercados abertos para carne suína. Ô, Luiz, uma outra coisa que chama a atenção, nós que trabalhamos nessa área de comunicação, é a questão que o mundo inteiro está passando por uma nova dinâmica. A questão de sustentabilidade, a questão de pegada de carbono, a questão de bem-estar animal. O Brasil tem condições excepcionais de ocupar a liderança nessas áreas. Na agricultura já está mostrando plantio direto, integração. Na questão de animais também, como é que o setor vê hoje isso? Porque pega um mercado maduro, como o caso do mercado europeu, lá tem campanhas do less meat, less eat, que é comparar, dizer que menos carne vai dar menos calor, o que não é verdade. O que menos impacta em termos de gás de efeito estufa é o setor de produção, mais energia, transporte, etc. Então, como é que vocês veem isso? Como é que a cadeia podia trabalhar? Porque é importante mostrar desde lá da porca, o leitão, até chegar até a gôndola do supermercado. Como é que vocês veem essa questão, você que trabalha com mercados? Não, essa pergunta é fundamental e é o que vai guiar o consumo futuro. Então, a BPA, junto com os seus associados, vem trabalhando numa série de iniciativas de sustentabilidade, da famosa sigla ESG também, né, que vem sendo tratada agora. A gente vem trabalhando muito forte nisso, porque essa é a nova tendência. Os consumidores, a gente exporta para 143 países em aves, 95 em suínos, e a gente tem que entender que são demandas desses consumidores. A gente, como você bem disse, está bem posicionado, a gente já é referência em muitos aspectos do ponto de vista de sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Foi feito um estudo, e quem fez esse estudo não fomos nós, foi o próprio Departamento de Agricultura do Reino Unido, alguns anos atrás, mostrando que um frango brasileiro emitia metade do carbono de um frango produzido lá no Reino Unido. Então, tudo isso mostra, e agora também eu acho que é um trabalho muito importante da gente comunicar enquanto associação, comunicar enquanto empresas do setor, comunicar enquanto Imagem Brasil. É muito importante que a gente restabeleça uma imagem do Brasil como um país que efetivamente produz com qualidade, com sanidade e, mais que tudo, com sustentabilidade, e pode servir, em muitos casos, de exemplo para os outros países. É óbvio que a gente tem que melhorar em alguns aspectos, isso é natural, essa melhoria contínua, mas eu acho que a gente não deve nada para ninguém do ponto de vista de sustentabilidade e pode, inclusive, ser um ator importante aí na formulação de políticas e tudo que envolve essa questão, que, de fato, vai ser um dos guias do consumo nas próximas décadas, já vem sendo, como a gente pode até atestar numa pesquisa recente que nós fizemos
com consumidores aqui no Brasil e também nas nossas viagens. Aí a gente vê efetivamente como essa questão é importante e a gente está tratando ela com o máximo de responsabilidade e buscando sempre fazer o melhor nesse sentido. Luiz, uma questão, você já deixou claro para todos nós, para o público também, que a China seguirá ainda por mais alguns anos com esse viés importador de carne suína do Brasil e de outros países também. Ao contrário do que a gente ouviu há semanas atrás, né, de que poderíamos ter, por parte dos chineses, uma redução das importações. Você está dizendo, está dando uma outra visão mais importante. Com relação a outros mercados, que informações a associação, a BPA, tem? Por exemplo, as exportações de carne bovina, as exportações de milho, quais são as informações que a associação tem? Olha, nós aqui na associação, né, focamos mais, obviamente, na questão da carne suína, na carne de aves e nos ovos. A gente acompanha aí pelo mercado que as exportações de carne bovina para a China também têm sido muito importantes. O milho, nesse caso, menos, porque o Brasil não pode exportar milho para a China, que não tem acordo sanitário, né? Então, e a gente tem visto as questões do washout, né? Ou seja, o milho sendo revendido aqui no Brasil nesse momento. Tem toda uma questão em cima, né, dos preços do milho, dos insumos, que têm sido muito caros para o nosso produtor, né? E isso faz com que, efetivamente, infelizmente, haja uma necessidade de repasse de preços ao consumidor, porque nós somos, nesse caso, veículo, efetivamente, não a causa desse aumento, né, que a gente vê aí em algumas praças, o milho e o farelo de soja subindo acima de 130% de um ano para o outro. Então, a gente vem acompanhando os outros mercados, vem trabalhando, como eu comentei, na abertura de novos mercados. Estamos aí com a possibilidade, num futuro próximo, da abertura do Canadá, também do Peru. O Camboja foi aberto recentemente. A gente tem visto as exportações para países como as Filipinas, que também sofrem, né? Perderam ali algo em torno de 30% do rebanho em função da peste suína africana. A gente vê esses movimentos acontecendo, as exportações para os nossos vizinhos aqui, para o Chile, para a Argentina, aumentando também em proporções significativas. Então a gente vê, de alguma forma, o mercado de carne suína voltando, né? A vacinação acontecendo de maneira muito célere em muitas partes do mundo. Aqui no Brasil também a gente vê agora um avanço significativo da vacinação. Então, a gente deve ter um segundo semestre, de alguma forma, positivo, tanto para a suinocultura quanto para a avicultura, do ponto de vista do consumo aqui do brasileiro. Minha última pergunta, Luiz. Com essa pandemia, houve um aumento muito grande de comércio eletrônico na China. A China tem 3 mil anos de comércio. O chinês ele é um mestre nessa área aí. Não haveria chance de haver joint ventures entre grandes distribuidores chineses e as empresas brasileiras, né, para criar uma marca Brasil para chegar no mercado até por via eletrônica, no e-commerce? Com certeza, a gente vê que o e-commerce é algo que já vem acontecendo e acho que foi, de alguma forma, sedimentado agora com a pandemia. Isso aumentou brutalmente, especialmente naqueles países da Ásia que já estavam mais desenvolvidos nessa questão. Mas a gente vê aí, daí essas estratégias individuais de cada empresa, de como entrar nesse mercado virtual, vamos dizer assim, nesse mercado do e-commerce, porque de fato há uma possibilidade muito grande, as empresas vêm estudando projetos aí para que possam efetivamente estar lá com marca, né, agregando valor aos produtos brasileiros. Eu tenho certeza que em breve a gente deve ter novidades nesse sentido. Luiz, nós temos mais 1 minuto para a sua resposta, por favor, com relação as áreas recentemente habilitadas aqui do Brasil, Paraná, algumas partes de Mato Grosso, Rondônia, áreas livres de febre aftosa sem vacinação. De que maneira isso até agora tem tido um impacto positivo nas exportações? Olha, isso deve ter um impacto positivo num futuro próximo. Não é automático esse reconhecimento por alguns países, então a gente está agora trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, ter feito um trabalho louvável nesse caso, para que a gente possa ter reconhecido países, né, como o Japão, as Filipinas, a própria China, aumentar os volumes de carne exportada com osso e com miúdos, que hoje só podem sair de Santa Catarina, os Estados Unidos, o próprio Chile. São países que a gente espera ter um aumento do fluxo de comércio a partir do momento que seja efetivamente reconhecida por esses países a questão do livre de aftosa sem vacinação, especialmente no nosso caso, na avicultura e na suinocultura, no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para o senhor. Um prazer falar com vocês, sempre à disposição, uma boa noite a todos. Obrigado. João Pedro, boa esse feedback da associação, né? A China vai continuar comprando carne suína, bovina. Não, é o grande vetor, não é só das carnes, mas soja e vários outros produtos brasileiros. Nós temos um espaço muito grande para entrar no mercado chinês, com frutas, com produtos exóticos brasileiros. Tudo isso só tem que trabalhar, tem que procurar esse mercado. Mercado a gente não ganha, né? Se conquista. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, bom trabalho.